Aí, ó. Estamos testando, Ana. Abrimos. Já tá ao vivo lá. Olá, pessoal. Vamos chegando. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa reunião de intercessão. Vocês vão se acomodando aí. Daqui a pouco a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus no livro de Josué. Beleza? Estamos aguardando aí. O pessoal está chegando. Vamos chegando, vamos se acomodando, se aconchegando. Daqui a pouco a gente vai dar início ao nosso estudo. Vamos testar aqui, vamos fazendo alguns testes. Tá? Nós estamos fazendo alguns testes aqui mas daqui a pouco a gente começa. Ana, eu tô falando aqui, eu queria que você visse se tá saindo o som dele. Eu vou pedir pro Fernando falar também, vou ficar em silêncio. Queria ver se você consegue ouvir. Você que conectou aqui agora, entrou, né? Chegou uma notificação aí e saiu um barulhinho mesmo. É, eu vi. Aí agora eu baixei o volume, tá? Tá bom. Mas o som tá bom. Ele começou a falar que eu ouvi e tá bom o som. Agora o Nando vai falar um pouquinho e observa aí enquanto o pessoal vai chegando, né? A gente vai fazendo esses testes aqui. Nós estamos testando ainda aqui a nossa gravação, mas daqui a pouco a gente vai começar. Temos 4 minutos aí para começar a nossa reunião. 3 minutos e daqui a pouco a gente vai estar dando continuidade aí ao nosso estudo. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal está me ouvindo bem aí? Vocês vão lançando os comentários aí que a gente vai acertando aqui. Tá? Ana, Oi. tá ouvindo ele? Tá bom o som? Tá bom o som? Tá. Beleza. A gente recomeça, Ana, ou continua daqui? Ana? E aí, pessoal, vamos chegando, vamos se acomodando aí, a gente já vai iniciar o nosso estudo, tá? Começa a compartilhar aí com seus amigos, com o pessoal da igreja, e daqui a pouco a gente vai estar iniciando a nossa reunião.
Olá, graça e paz. Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa reunião da intercessão. Mais um dia, né? De uma forma diferente, online. Mas, glória a Deus, é importante a gente estar compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Hoje nós estamos aqui em Fernandópolis, eu estou aqui na casa do meu cunhado, mas a gente continua fazendo a transmissão da nossa reunião. Agora de forma online fica mais fácil, né? Nós viemos aqui no médico hoje, mas nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Josué, tá? Antes disso eu queria fazer uma oração, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar nossas vidas diante do Senhor e que Deus possa estar, através do Espírito Santo, falando ao seu coração. Amém? Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos nessa noite, te bendizemos, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque nós temos o privilégio de mais uma vez estar compartilhando da Tua Palavra, que o Senhor possa estar visitando cada vida agora, Pai, nos seus lares, nas suas casas, Deus, juntamente com suas famílias, que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre cada família, guardando, abençoando, sustentando, protegendo, trazendo a Tua provisão, Deus, e o Teu cuidado. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor, é o Senhor quem tem cuidado de nós, e nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor nessa noite, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Coloca anjos ao redor das famílias, das casas, dos Teus filhos, livra de todo mal, Deus, e que o tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom, um tempo de crescimento, e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Nos colocamos na Tua inteira e total dependência, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dar alguns recados já de início e depois, talvez no final eu também volte a falar sobre isso. Eu queria convidar você para estar, se você ainda não fez, estar fazendo inscrição no nosso canal do YouTube. Nós abrimos um canal em nome da Igreja Batista da Esperança, tá? Então você entra lá, se você entrar no Face da igreja ou no Insta, você vai encontrar o link lá e aí você acessa, faz a inscrição lá, porque a gente precisa de 1000 inscritos para começar a transmitir os nossos cultos, as nossas reuniões pelo YouTube. Vai ser uma ferramenta assim bem útil, né? Vai ter uma transmissão com um pouco mais de qualidade, né? Só que a gente precisa de 1000 inscritos, tá? Se você conseguir fazer a sua inscrição e compartilhar aí com uns 10 amigos, rapidinho a gente atinge esse número, tá? Entra lá no link da Igreja Batista da Esperança, no Face e no Insta, e lá você vai ter o acesso para fazer a inscrição, tá? Por enquanto a gente está fazendo, eu falei isso ontem no nosso culto, mas eu volto a falar, por enquanto a gente está fazendo a nossa transmissão de forma online da nossa reunião, mas em nome de Jesus, em breve a gente vai estar presencialmente, e eu conto com a presença de todos os intercessores, tá? É provisório, estamos debaixo assim da obediência de um decreto aí das autoridades, mas num futuro bem breve, a gente sabe que Deus está no comando de todas as coisas, daqui a pouco volta à normalidade. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós estamos falando do livro de Josué. Nós compartilhamos o capítulo de número 1 e de número 2, né? Nós começamos a nossa... Na verdade é uma pequena meditação. A palavra do Senhor, ela é infinita em suas revelações e ela é muito, muito rica, né? Então não tem como você esgotar os estudos, o entendimento de tudo aquilo que Deus quis transmitir, mas aos poucos o Espírito Santo vai nos dando sabedoria. Então a gente vai meditar
assim, um pouquinho daquilo que o Espírito Santo compartilhou com os nossos corações, né? E eu espero que ele possa estar completando no seu coração aquilo que a gente não conseguir transmitir. E nós sabemos também que o objetivo não é esgotar, né, o estudo acerca do livro de Josué. Talvez você já tenha ouvido algumas pregações, alguns estudos, em uma outra plataforma e de uma forma diferente, mas aquilo que a gente vai compartilhar e que a gente está compartilhando já é assim para acrescentar, tá? Para somar aquilo que você já conhece, para somar aquilo que você já tem de entendimento, de ensino, né? Sempre para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. Nós falamos sobre o capítulo de número 1, que esse estudo ele está baseado em Josué, capítulo 1. Os versos são os de número 7 e 8. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. Eu gosto sempre de estar lendo esses versos para ficar bem gravado nos nossos corações, na nossa memória. Veja só, Josué 1, verso 7, diz assim: tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja só, nós estamos abrangendo aqui a área da intercessão, né? Da cura, da libertação, da batalha, né? É com esse foco que a gente está fazendo esse estudo, né? Tá meditando aqui, né, no livro de Josué. Então, o capítulo 1 a gente aprendeu que é um capítulo que fala do princípio da meditação na palavra. O texto é muito claro, esse texto que a gente leu e a gente já tinha falado na primeira reunião acerca desse livro. Deus fala para Josué ser forte e corajoso para quê? Não simplesmente para batalhar, não simplesmente para ter uma estratégia de guerra. Ser forte e corajoso para meditar na palavra. Trata-se da renovação da nossa mente. Como diz lá em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Renovarmos a nossa mente para a gente experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conformar com este século, não se conformar com aquilo que está acontecendo nesse século, nos dias atuais. Essa turbulência de pandemia, de isolamento, de quarentena, para não nos conformarmos com aquilo que está acontecendo exteriormente, mas para nós renovarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mente com a palavra do Senhor. É isso que Deus falou para Josué. Josué, ser forte, corajoso para quê? Para meditar na minha palavra, de dia e de noite. É isso que vai fazer você ser bem sucedido, Josué. E é isso que Deus está querendo de nós, para nós focarmos na palavra dele. Esse foi o capítulo de número 1, né, que a gente havia falado. É o princípio de meditação na palavra, renovação da mente, né? Tem a ver com o impacto que a palavra traz no nosso relacionamento emocional com a Bíblia, né? Às vezes tem pessoas que começam a meditar na Bíblia, mas caramba, eu não estou conseguindo entender muita coisa aqui, mas a Bíblia, ela tem a revelação completa dela através do Espírito Santo, é Ele que vai revelar, mas nós precisamos ser perseverantes, meditar de dia e de noite. Foi essa a direção que Deus deu para Josué aqui, meditar de dia e de noite. Não é pegarmos a Bíblia um dia, daqui uma semana, daqui 10 dias, voltarmos lá. Não, eu preciso estar meditando, ter uma constância,
ter uma perseverança na palavra de Deus. E aos poucos ela vai se revelando, ela vai pegando forma, ela vai nos instruindo, ela vai nos direcionando em como ter atitudes de acordo com os princípios que estão contidos nela mesma. Se nós não lermos a palavra, nós não vamos saber quais são esses princípios. Quais são esses fundamentos para deixar a minha casa de pé no tempo de tribulação. Então, o capítulo de número 1 fala sobre essa meditação na palavra. O capítulo de número 2, que nós lemos e meditamos na semana passada, fala sobre um mapeamento. Nós falamos sobre aqueles vigias que Josué separou para ir visitar a terra, visitar toda a terra, e em específico a cidade de Jericó. Então fala de uma transparência, de um mapeamento cuidadoso para saber o que passa ali. Às vezes você está ajudando alguma pessoa, ou às vezes com você mesmo, para você começar a fazer uma visitação no seu coração para saber como que está a sua vida, se ela está alinhada com os princípios da palavra do Senhor, se não está. O capítulo de número 2 fala isso, fala sobre discernir, identificar aquelas fortalezas que existem dentro dos nossos corações. Os vigias, eles foram lá e eles começaram a analisar como que era Jericó, o tamanho das muralhas, como que era o povo, o que tinha lá dentro, né? Como que aquele povo vivia, qual era o estilo de vida. Isso fala de nós analisarmos a nossa vida, o nosso coração, para saber quais são as fortalezas emocionais que existem dentro do nosso coração. Quais são os inimigos que estão permeando o nosso coração. Fazer um mapeamento é você fazer um estudo, uma análise daquele campo que posteriormente você vai, com o auxílio do Espírito Santo, você vai tomar posse e estabelecer os princípios da palavra naquele lugar. Então lá era literal, era uma terra, era a cidade de Jericó. Hoje é o nosso coração. Então o capítulo de número 2 fala sobre isso. Identificar a natureza interna e externa das fortalezas. Existem fortalezas externas e existem fortalezas internas. As fortalezas, deixa só, quero que você guarde isso daí. As fortalezas externas, elas são reflexos das fortalezas que foram construídas dentro do nosso coração. O que nós externamos aqui fora é simplesmente o que está dentro do nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, o comportamento aqui fora, nosso comportamento externo, revela aquilo que está no nosso coração. Se é um comportamento agressivo, se é um comportamento impetuoso, se é um comportamento nervoso, explosivo, vai revelar o que tem dentro do nosso coração. Quais são as fortalezas emocionais que tem aqui dentro. Esse mapeamento, esse estudo, essa análise, é para nós sabermos como que nós estamos, como que está o nosso eu, como que está o nosso coração, se ele está alinhado com Deus ou não. O capítulo 2 fala sobre isso. Fala sobre áreas que existem nos nossos corações que às vezes ninguém nunca conseguiu penetrar. Nem o Espírito Santo. E aí nós precisamos rever alguns conceitos, pedir o auxílio para que essas muralhas venham cair por terra, para que Deus entre e Ele possa restaurar, curar e fazer habitação. Que é isso que Deus quer. É fazer morada no meu e no nosso coração. Mas Deus não vai morar no nosso coração com inimigos habitando junto. Pastor, quais são esses inimigos? São inimigos, e aqui nós estamos falando, é lógico, simbolicamente, não se trata de pessoas, não se trata de povos, se trata do quê? Se trata de comportamentos nossos que foram desencadeados por conta de feridas, por conta de abandono, por conta de carência. Né? Então, esse é o objetivo, mapear para saber como que está o nosso coração, o nosso comportamento, tá? Para que nós possamos derrubar por terra toda a fortaleza das trevas, não lá fora agora, mas no nosso coração. Para que tudo isso? Para nós começarmos a tomar posse da terra, governar essa terra. E eu já quero deixar uma pergunta para você agora de início. Você tem conseguido, você consegue governar a sua vida?
a sua vida emocional, a sua vida sentimental ou os sentimentos que estão governando você? Você tem governado as suas emoções ou as emoções que têm te governado? Você tem governado, dominado sobre o medo, sobre a ansiedade, ou a ansiedade tem te governado? O medo tem te governado? Você tem governado sobre as suas dificuldades, às vezes até financeira? Ou tudo isso tem tirado a sua paz? Precisamos começar a analisar isso, fazer um mapeamento no nosso coração e saber como que ele está. E por que ele está assim? Por que o medo está tomando conta? Por que a ansiedade está tomando conta? Por que ainda não consigo governar nesses meus sentimentos? Então o livro de Josué tem muito a ver com esse mapeamento, com essa cura, com essa batalha, com esse destronar das fortalezas, das trevas do nosso coração, para que nós venhamos ter uma vida abundante, a vida que Deus tem para todos nós. A palavra do Senhor fala desde lá de Abraão, vem falando para Moisés, para Josué, é uma terra que mana leite e mel. Ou seja, se aquela terra prometida, ela é uma simbologia do meu coração, então o meu coração também ele pode manar leite e mel. É uma terra boa, mas por conta dos inimigos estarem influenciando e atacando e prejudicando, ferindo, ela deixa de ser uma terra boa para ficar uma terra estática e sem produzir, uma terra sem fertilidade, uma terra estéril. Então esse é o objetivo do livro de Josué. Tá? E aí a gente chega no capítulo de número 3 e 4, que eles são interligados. Tá? Fala da travessia do Jordão, né? E aqui já é estabelecido algo muito importante. Trata-se de um limite. O Rio Jordão era o limite, tá? Entre o deserto e a terra prometida. Logo após atravessarem o Rio Jordão, já era a terra prometida. Antes do Rio Jordão, era deserto. Ali o Rio Jordão é um limitador. É um divisor de águas. Literalmente. É um divisor de águas. É uma vida que nós tínhamos no deserto, para agora entrarmos em uma vida que mana leite e mel. Uma vida abundante. Desde que nós sigamos e cumpramos os princípios da palavra. Ou estejamos fundamentados na palavra. Né? O Jordão, na verdade, ele se trata de uma decisão. De que lado você quer ficar? A hora que eles chegaram no Rio Jordão, para atravessar o Rio Jordão, nós sabemos que ali teve 2 tribos e meia que falaram: a gente quer ficar do lado de cá. Bom, é decisão de vocês. A terra é aquela ali. Mas é decisão de vocês. Então tem algumas coisas que Deus tem para as nossas vidas, tem um estilo de vida abundante que Deus tem para as nossas vidas, que não depende mais de Deus. Tem coisas que Deus tem para a sua vida que não depende mais de Deus. Depende da sua decisão. Depende se você vai escolher entrar nesse ambiente de abundância, nesse ambiente de crescimento, nesse ambiente de provisão, nesse ambiente de liberdade, nesse ambiente de conhecimento de quem é Deus, ou você vai ficar do lado de cá. Qual que é a diferença? A diferença é que do lado de cá do Jordão, na terra do deserto, era uma vida espiritual assim, imatura. Vamos dizer assim, medíocre, no bom sentido da palavra, mediana. Era uma vida infantil, né? Deus tinha que estar sustentando eles com maná. Ah, Senhor, lá no Egito a gente tinha carne. Aí Deus manda codornizes, manda carne. Ah, Senhor, é uma vida de uma constante reclamação e murmuração diante do Senhor. Uma vida infantil, imatura. Não sabe o Deus que serve. Deus tem tantas coisas, tanta abundância para nos dar, porque nós somos filhos e nós estamos ainda na imaturidade querendo alguns presentinhos de Deus. Vamos a um culto, vamos a uma reunião para ganhar de Deus algumas bênçãos que já são nossas.
E às vezes, quando Deus demora para atender, ou Deus não dá, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, tem coisas que Ele não vai nos dar. E aí a gente vira as costas para Deus. Nós questionamos, murmuramos, temos argumentos. Senhor, mas eu sou teu servo, eu estou indo na igreja, eu fiz até uma campanha para receber isso daí. Mas estamos fazendo campanha para receber algo que já é nosso, porque nós somos herdeiros dessa terra. Esse é o povo que ficou do lado de cá, que continuou no deserto, que não quis atravessar. É uma decisão. Essa decisão ela é individual e pessoal. Eu decido atravessar esse limite de uma vida desértica para viver uma vida em uma terra abundante ou não. Mais uma vez eu digo, não se trata de um espaço geográfico, se trata de um comportamento, de um posicionamento, de atitudes que eu preciso ter baseadas na palavra. Comportamento de acordo com os princípios da palavra. Esse é o sentido, né? Entrar numa terra que mana leite e mel, semear e colher no propósito de Deus, porque, veja só, quando eles entraram na terra de Canaã, eles tiveram que começar, a Bíblia fala assim, que o maná cessou. Ou seja, Deus estava falando para eles, vão crescer, agora vocês vão plantar e vão colher. Agora vocês vão ter que ter algumas atitudes para entender que eu estou com vocês, eu vou abençoar, mas eu não vou dar de mão beijada, vocês vão precisar tomar posse de algumas coisas, vocês vão precisar batalhar, a terra está aí, eu dei para vocês, agora entra nela. Senhor, mas tem gigantes. Exatamente, você vai ter que vencer esses gigantes. Então, após ultrapassar o Rio Jordão, né, quando nós olhamos para João Batista, falamos do Rio Jordão, veja só, nós lembramos lá de João Batista, né, que ele batizava exatamente, ele começou a batizar exatamente no Rio Jordão. E aí a gente começa a fazer algumas ligações e a gente percebe o seguinte, que o Rio Jordão ele tem muito a ver, além de ter a ver com decisão, ele tem a ver com mudança, com arrependimento. Porque João batizava, ele falava assim, arrependei-vos, pois, porque vos é chegado o reino dos céus. E aquele que se arrependia vinha e era batizado por João. Então tem a ver, o Rio Jordão, o fato desse povo ter atravessado o Rio Jordão, feito essa travessia do Rio Jordão, e a gente chama de o batismo do Rio Jordão, assim como a travessia do Mar Vermelho teve o batismo do Mar Vermelho, lá quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu abandono o mundo, eu passo agora a viver uma vida tendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, lá no Mar Vermelho. Aqui no Rio Jordão é um batismo também, mas agora é um batismo diferente. Eu começo a abandonar algumas atitudes que ainda eu vinha mantendo, mesmo depois de ter aceitado Jesus. Pastor, mesmo depois de ter aceitado Jesus? Exatamente. Pessoas às vezes aceitaram Jesus, até se batizaram, mas continuam com algumas atitudes que são totalmente incoerentes com a palavra. Pessoas continuam tendo posicionamento que são totalmente diferentes da palavra do Senhor. Então aqui o batismo é um batismo de arrependimento, é deixar essa vida de lado, é agora ter uma nova vida com Cristo. É agora entender, falar, não, eu não posso continuar com esse estilo de vida. Então João pregava o arrependimento, que era a mudança, né? Em Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6, diz que viria, né? Viria um profeta no espírito de Elias, né? Para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e é exatamente essa atitude que João trouxe, né? A conversão dos pais aos filhos, a mudança, né? Uma mudança agora para deixar de ser escravo para se tornar soldado, porque como escravo você não vai conseguir tomar posse da terra. Até ali no deserto o pessoal era escravo, mas agora eles iam ter que lutar na terra como soldados.
É você abandonar a mentalidade de escravo do pecado e saber que agora você é um soldado, você é um batalhador, tendo o melhor general de todos, que é Jesus Cristo. Então a mensagem específica de João Batista ali no Rio Jordão, nós estamos falando só para nós nos localizarmos aqui, como que é essa tipologia do Rio Jordão, né? Trata-se de uma mudança e de arrependimento, né? Arrependimento de comportamentos que nós às vezes estávamos trazendo, né? Por conta do nosso contexto familiar, por conta do estilo de vida que a gente teve, né? Então vai ter um momento que nós vamos ter que dar um basta nisso. Irmãos, veja só, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo. No livro de Apocalipse, eu vou ler esse texto. Abra comigo aí em Apocalipse. Apocalipse. Deixa eu só achar aqui o texto. Apocalipse. Só um momentinho que eu vou achar. Apocalipse no capítulo de número 19. Diz assim, o verso de número 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. A Bíblia fala sobre uma noiva que está se ataviando com o linho fino. Linho fino aqui, a palavra do Senhor nos dá o entendimento de que são os atos de justiça dos santos. Não dá para eu ter uma vida com Jesus e continuar praticando atos de injustiça. Continuar tendo os meus pecados ocultos. Continuar com e aí eu volto à palavra que eu tinha falado aqui, com a minha vida espiritual medíocre, mediana. Por quê? Porque aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, verso de número 16, diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, aquele que tem uma vida mediana, medíocre, morna, não é quente e nem frio. Jesus, ele usando João aqui, ele fala de uma forma muito clara: esse eu vou vomitar da minha boca. Então, os atos de justiça hoje são o posicionamento que nós devemos ter para ser uma igreja imaculada, com vestes limpas. Vestes fala de atitudes coerentes, atitudes transparentes. Não dá mais para viver uma vida espiritual, uma vida como servos do Senhor, tendo coisas ocultas nas nossas vidas. Pecados ocultos, pecados escondidos. Irmão, no dia do grande juízo branco que vai se estabelecer, irmão, tudo isso vai vir à tona. E a palavra ainda é mais clara em Mateus, que fala assim, que algumas coisas que é feita no oculto vão ser proclamadas nos telhados, ou seja, vai vir à tona. Daqui a pouco na próxima reunião a gente vai entrar no próprio livro de Josué. Vamos estudar sobre a vida de um homem chamado Acã. E nós vamos entender muito bem isso daí, o que significa um pecado oculto e quais as consequências que esse pecado traz. Então, quando a palavra fala assim, para nós termos uma vida alinhada com Deus, alinhada com os princípios da palavra, pastor, mas então quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Irmão, não se trata de nunca mais pecar, se trata de você ter uma batalha interior contra o pecado. E quando você tem esse tipo de comportamento, não é você, como diz o pastor Luiz Hermínio, não é você que vai abandonar o pecado, é o pecado que vai te abandonar. Porque ele não vai achar mais legalidade na sua vida para se apoiar, para se segurar. Então é esse estilo de vida que nós devemos ter. Então, voltando aqui para o livro de Josué, o Rio Jordão ele era literalmente um divisor de águas, né? Apesar
de um dos conceitos mais falados ser arrependimento, né? Então tem algumas coisas que nós precisamos entender bem interessantes para termos um discernimento fundamental acerca do arrependimento. Veja só, arrependimento não é simplesmente você ter a convicção de que você é um pecador. Não é simplesmente porque não é você ser convencido de que você é um pecador. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Glória a Deus, convenceu. Arrependimento é você ter esse convencimento, saber que tem o pecado na sua vida, mas não querer praticar mais esse pecado. É você decidir, fazer uma escolha. Eu não quero mais essa vida. Eu vou atravessar para o lado de lá, para viver uma vida abundante. Eu não quero viver mais nesse deserto. Nós sabemos que o povo ficou 40 anos no deserto porque eles não acreditaram na palavra que Deus tinha liberado para Moisés. Murmuraram, reclamaram, tiveram desejo de voltar para a vida escrava que eles tinham no Egito. E por causa disso tudo, uma viagem que era para demorar ali poucos dias, demorou 40 anos. Às vezes você está esperando algumas coisas na sua vida e às vezes você até questionou com Deus: Senhor, mas tanto tempo eu estou orando por isso, estou esperando isso. Talvez a transformação do meu marido, a transformação da minha esposa, dos meus filhos, a libertação, Senhor, da minha família, tal, e aquele monte de como uma porta de emprego, um pagamento de dívida, uma cura de uma enfermidade. E nós estamos questionando, mas na verdade a gente está nesse deserto por conta da escolha que a gente fez de não seguir em frente e tomar posse da abundância que Deus tem para nossas vidas. Por ter coisas escondidas nas nossas vidas que ainda serve de apoio para o pecado, de apoio para o diabo, para estar nos oprimindo, nos afligindo. Então o livro de Josué, ele fala sobre isso. Ele fala sobre nós identificarmos esse limite e tomarmos a decisão de atravessar o Rio Jordão. Tá? Veja só, tem uma parte aqui que é muito interessante, no verso de número, deixa eu achar o verso aqui, né? Nós estamos aqui falando sobre o capítulo 3 e o 4. O verso 4 do capítulo 3 diz assim, ó: haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste antes. Como que aconteceu? Deus deu uma direção para Josué. Josué, você pega os sacerdotes que são responsáveis por carregar a Arca da Aliança. Então eles vão na frente. Cerca de, a palavra fala em cerca de 2.000 côvados. Vai dar mais ou menos entre 900 a 1.000 metros. Quase 1 quilômetro aí. Então era a distância que o povo tinha que ter dos sacerdotes que carregavam a arca. Esses sacerdotes, eles iam em direção ao Rio Jordão, e naquela época o Rio Jordão ele estava transbordando nas suas ribanceiras. Época de chuva, então as chuvas desciam dos montes e o Rio Jordão ele alagava, ele transbordava. Então Deus dá uma direção, fica mais ou menos uns 900 metros, 1.000 metros de distância o povo dos sacerdotes, e eles vão com a arca. Vocês vão observar por onde eles estão indo e vocês vão seguir o caminho que os sacerdotes estão conduzindo a arca. Ou seja, a arca era uma tipificação da presença de Deus. A arca ela era feita de madeira de acácia coberta de ouro. A tampa dela era de ouro puro, onde tinha ali 2 querubins. E a palavra diz que ali no meio dos querubins é onde se manifestava a glória de Deus. Então a tipologia da arca é a presença de Deus no meio do povo. Isso também já era algo apontando lá para Jesus. Quando Jesus veio, Deus se fez homem para habitar no meio do povo, para caminhar no meio do povo, para saber das mazelas do povo. A arca simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus é a que dava a direção. A arca é a que dava a direção. E o texto é muito claro, ó, vocês têm uma distância
e observem por onde vai a Arca da Aliança, no ombro, nos varais, né? Eles tinham umas argolas, eles colocavam nos varais, ninguém tocava na arca. E nos varais, os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança. Observem o caminho. O caminho onde ela for, é o caminho onde vocês vão. Esse caminho que vocês estão passando agora, olha aqui. Você precisa ouvir isso aqui. Verso 4, no finalzinho. Não vos achegueis a ela, a arca, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. O caminho que a arca, a presença de Deus estava direcionando aquele povo, era um caminho que eles nunca haviam passado antes, ou seja, eles estavam passando por dificuldades, estavam vivendo um tempo de escravidão, porque eles não haviam entrado no caminho que Deus tinha para eles antes. Agora Deus está falando assim, ó, olha, vocês nunca passaram por esse caminho, eu vou abrir o caminho para vocês entrar, e observa, por esse caminho, segue a arca, segue a presença, segue a orientação de Deus. Lá na frente, irmãos, para a gente ver como que tem uma ligação totalmente com Jesus, a Arca da Aliança, a presença de Deus no meio do povo. Jesus vem como Deus, a presença de Deus, Deus se fez homem no meio do povo. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A arca indicava o caminho, Jesus indica o caminho. Jesus é uma tipificação da arca, da presença de Deus no meio do povo. Jesus fala, eu sou o caminho, vem até mim, que eu vou levar vocês de volta à presença do Pai. Existe um caminho para nós trilharmos, que Jesus é quem vai nos conduzir. Que se nós não entendermos isso, se nós não observarmos isso, nós vamos continuar andando nos nossos caminhos, nas nossas atitudes, na nossa axiologia, e vamos continuar nos frustrando. Existe um caminho. O livro de Josué ele está nos ensinando literalmente como ter uma vida abundante e espiritual, né? E aí a gente começa a prestar atenção, né? Que temos que observar a posição da arca. É isso que eles estavam falando, observa a posição da arca, olha para onde ela vai. Irmãos, observem o comportamento de Jesus, observe o que ele está indicando, para onde ele está apontando, o que ele está fazendo. Tudo que Jesus fez nessa terra, quando ele caminhou por essa terra, quando ele desenvolveu o ministério dele, tudo que ele fez foi direcionado por Deus, ele falava direcionado por Deus. E as nossas atitudes, como estão sendo? Estão sendo direcionadas pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria força? Como que está sendo a nossa vida espiritual? Ou estamos seguindo nas pegadas de Cristo? Em determinado momento Jesus fala assim, Jesus ele era muito perfeito, muito objetivo. Ele fala assim, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus fala. Primeiro ele fala assim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ou seja, a gente vai para Jesus, ele nos abraça, nos alivia. Depois ele fala, vinde após mim, tome a sua cruz. Ou seja, comece a observar o tipo de comportamento que você veio, eu te aliviei. Eu tirei a tua ansiedade. Ou seja, agora eu sou Senhor e Salvador. Agora olha para mim o meu comportamento. Começa a seguir as minhas pegadas. Pegue a sua cruz e siga-me. Lá na frente ele pega e fala assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vem, Jesus chama, nos cura e nos libera para cumprir o propósito que ele tem para as nossas vidas. Esse é o caminho, é isso que o livro de Josué tem nos ensinado. Veja só, fala também, essa distância, né? Fala que o Espírito Santo, além dele ir à frente das nossas vidas, de nós observarmos, né, a Arca da Aliança ia na frente, abrindo o caminho, nós precisamos ter fé. Essa distância que ele fala aqui para ter, nós podemos entender como um processo que Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós entregamos, deixa eu reformular aqui, né?
Na verdade é Jesus que tem que nos aceitar, né? A gente fala assim, você quer aceitar Jesus? Na verdade é Jesus que tem que nos aceitar, né? Por conta do estilo de vida que a gente tinha, de pecado, né? Será que Jesus nos aceita, né? É lógico que Ele nos aceita. Mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus e Ele passa a ser Senhor e Salvador, nós sabemos que o nosso espírito ele é restaurado, nós nascemos de novo no nosso espírito. Só que tem um processo, irmãos, que a nossa alma precisa se converter. Nossa alma precisa abandonar determinados comportamentos que a gente tinha antes. E aí sim é um processo que nós chamamos de processo de santificação. É uma caminhada, ou seja, essa distância que nós enxergamos aqui no capítulo de número 3, essa distância, observar por onde está onde está as pegadas de Jesus para nós seguirmos, mas ao mesmo tempo para que nós tenhamos esse posicionamento de deixar-nos transformar pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É um processo, não é algo da noite para o dia. Trata-se de um processo. E aí ele vai à frente, o Espírito Santo vai à frente, vai nos mostrando, vai abrindo os caminhos, vai abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, vai nos revelando algumas coisas. E nós precisamos ter essa atitude, fazermos essa escolha de termos uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, baseado na palavra do Senhor. E aí, veja só, quando nós falamos sobre arrependimento, né? O primeiro discernimento sobre arrependimento, como eu estava falando, não é simplesmente a convicção de pecado. Não é simplesmente eu descobrir que eu sou um pecador. E aí às vezes a gente vai diante de Deus e a gente ora e chora. Mas o conceito de arrependimento ele é mais profundo que isso. Envolve o convencimento e a convicção de que somos pecadores. Reconhecer o pecado em nossas vidas envolve, mas é muito mais profundo do que isso. Né? Trata-se de santificarmos as nossas vidas. Veja só o verso de número 5, o que Josué fala aqui, ó. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Veja só. Então, aqui nós já entendemos que temos uma vida pecaminosa. Já entendemos que o pecado, já fomos convencidos. Nos arrependemos no sentido de reconhecer, demos o primeiro passo do arrependimento. Mas o texto é bem claro: santificai-vos, porque senão as maravilhas não vão vir sobre nós. O Senhor quer fazer maravilhas, mas Ele não vai fazer se ainda o pecado for algo forte nas nossas vidas. Nós precisamos lutar contra o pecado. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Tem muito a ver isso aqui com andar na luz. Né? Ser transparente com aquela responsabilidade que Tiago fala lá no capítulo 5, verso de número 16, né? Confessar as vossas culpas uns aos outros, né? Confessar, tem uma versão que fala assim, confessar as vossas vergonhas uns aos outros. Eu vou ler esse texto. Vamos ler esse texto, Tiago, lá no finalzinho. Capítulo 5, veja só, a partir do verso de número 13. Está alguém entre vós aflito? Aflito, né? Ore. Está alguém contente? Segunda característica, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Terceira característica, chame os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Glória a Deus. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí a gente já começa a abranger, não é simplesmente o doente. Se esse doente tiver cometido pecado, os pecados serão perdoados. Veja só, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessai os pecados uns aos outros e orai
uns pelos outros para serdes curados. E aqui não se trata apenas de uma cura física. Também a física, também, mas ela estende-se para uma cura espiritual. Será, pastor? Vamos continuar. Olha o 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. Opa, então nós não estamos falando só de uma enfermidade física. Nós estamos falando de algo muito mais abrangente. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Está falando aqui da eficácia da oração de um justo. Quem que é o justo, pastor? É aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Justo não é aquele que anda com a roupa branca, né? Que se intitula um não pecador, que tem um título. Não, o justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Ele é o justo. Ele é justo não é pelas suas obras, ele é justo por causa do sangue de Cristo. E por ele reconhecer isso, agora ele vai lutar contra o pecado para continuar justificado. Então é muito mais abrangente do que simplesmente orar por alguém que está com uma doença física. Isso aqui está abrangendo também para uma vida espiritual. Olha só o 19. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nós não podemos pegar um texto isolado, fora de contexto, para fazer um pretexto. Aqui nós vimos aqui a direção de Tiago com relação à oração. Ela vai trazer paz ao aflito, ela vai trazer convicção ao contente, e ela vai também trazer cura àquele que estiver doente. Ela vai libertar aquele que estiver em pecado, ela vai ajudar, fortalecer. Não é que ela vai libertar, deixa eu colocar de uma forma bem clara para não ter dúvida. Ela vai fortalecer essa pessoa para que essa pessoa agora ela tome um posicionamento, confesse os seus pecados, tenha um arrependimento, uma mudança de vida, para que aí ela tenha a vida abundante que Deus tem para ela. Amém? Vamos lá. Um dos principais aspectos de uma vida de transparência, né? Arrependimento, confissão, mudança de vida, ter transparência, não ter nada oculto. O principal aspecto veja só, a palavra do Senhor fala em 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Qual que é o aspecto, qual que é a característica de que a gente está andando na luz? É comunhão, é unidade, uns com os outros. E aí, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você percebe que é esse processo que nós estamos falando aqui? É um processo. Por isso que Josué falou assim, fica distante da arca, não toque na arca, observa a arca. Essa distância é um caminhar processual de crescimento em santificação, orientados pelo Espírito Santo. Essa é a caminhada que nós temos que ter. A arca da aliança lá, presença de Deus no meio do povo. Aqui hoje, Jesus morreu e subiu aos céus, mas ele falou assim, eu vou deixar o Espírito Santo. Deus em Espírito em nós, nos conduzindo em uma caminhada em direção àquilo que Deus tem para nós. Não é difícil a gente entender isso. Qual que é a maior dificuldade então, pastor? É a nossa decisão. Nós temos dificuldade de decidir em ter essa caminhada com Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai confrontar o seu estilo de vida. Ela vai confrontar o pecado que você pratica e que talvez ninguém saiba, ou que algumas pessoas saibam. Mas quando você é confrontado, quando nós somos confrontados, nós automaticamente levantamos uma muralha, como aquela muralha de Jericó.
para nos proteger. Sabe como que chama essa muralha? Orgulho. Está ligado à nossa reputação. Nós não queremos ser envergonhados pelas pessoas confrontando os nossos pecados. Nós não queremos ser expostos. E aí o nosso orgulho fala mais alto. O nosso ego fala mais alto. A nossa prepotência. Quem é essa pessoa para estar falando isso para mim? Quem é essa pessoa para estar me corrigindo? E nós optamos por continuar do outro lado do Jordão. Numa vida desértica. Sem a graça de Deus. Sem maná, leite e mel, sem abundância. Por quê? Porque nós decidimos continuar vivendo com o pecado em nossas vidas. Irmãos, como diz o pastor Hernandes Santos, o pecado é pior que o diabo. O pecado é pior que o inferno. O pecado é pior do que qualquer enfermidade. O pecado é pior que a mentira. O pecado é pior que o diabo, pastor? É por causa do pecado que o diabo se tornou diabo. Nós precisamos lutar. A nossa luta hoje não é contra a carne ou sangue. Nós precisamos... hoje eu estava lendo uma reportagem interessante. Me esqueço agora o nome da pessoa que fez a reportagem, mas é um americano. E ele falava sobre... Uma pessoa fez uma pergunta para ele e eu achei muito interessante. Ele falava: a gente está querendo transformar o mundo, mas a gente não consegue organizar nem nossos quartos. A gente está querendo mudar o Brasil, a gente critica os políticos do Brasil, a gente critica o STF, a gente critica a Câmara, Maia, Alcolumbre, os governadores, Dória e todo mundo, mas a gente fala que eles são corruptos, que eles são isso, que são aquilo, mas a gente não consegue pagar os nossos impostos. A gente deve e não paga, a gente mente, a gente não é obediente, nós não somos submissos, desrespeitamos as autoridades e estamos querendo mudar o Brasil. E o livro de Josué nos ensina o quê? A mudarmos o nosso coração. Trata-se de caráter. Muda o coração. Deixa Jesus tocar nesse caráter, transformar esse caráter. E aí sim, de dentro para fora nós vamos começar a transformar. Vai começar na onde? Primeiro nas nossas vidas, depois de quem está perto de nós, na nossa família. Por isso que nesse tempo, Deus, o que Deus fez? Ele tirou todos de cena e mandou todo mundo para dentro das casas, para dentro da família, e nós não estamos entendendo e estamos até reclamando. Deus nos parou, irmãos, para nos mandar para dentro de casa, para dentro da nossa família. Por quê? Porque alguma coisa estava errada dentro da família. Como que nós vamos curar lá se dentro de casa está tudo doente? Está tudo desorganizado. Tem um rei que em determinado momento ele ficou enfermo e Deus mandou um profeta lá, rei Ezequias. Isaías chega e começa a conversar com ele e ele chora e Deus fala para ele assim, através do profeta: escuta, conserte a tua casa, porque você vai morrer dessa enfermidade. Ou seja, você é rei. Você conseguiu estabelecer muitas coisas aqui no seu ministério, mas a sua casa está de ponta cabeça. Conserte a tua casa porque você vai morrer. E aquele rei chorou. Chorou antes de Isaías sair da cidade ali, da comunidade. Deus manda ele de volta. Eu acho que é o profeta Isaías, não tenho bem certeza agora, mas eu creio que deve ser. E aí Isaías volta e fala assim: ó, Deus ouviu o seu choro e ele te deu mais 15 anos de vida. Irmão, se você ler a história desse rei, os 15 próximos anos dele foi o caos. Deus teve compaixão dele, mandou ele consertar a casa. Nesse período ele teve um filho, que se eu não me engano o nome dele foi Manassés. Esse filho ele restabeleceu a idolatria. Esse filho levantou os postes ídolos. Nesse período de 15 anos. O que Deus está falando? Conserte a sua casa. Conserte a sua casa. O livro de Josué fala exatamente sobre isso, sobre nós consertarmos a nossa casa. E não estou falando simplesmente da casa matéria, da casa família. Aqui, coração.
Coração, conserte o seu coração, alinhe o seu coração, vasculhe no seu coração quais são as fortalezas emocionais que tem aí, que estão impedindo você de usufruir da abundância de Deus. Isso é que Deus está querendo nos ensinar através do livro de Josué. Veja só, nós temos que entender também que a confissão de pecado, como nós vemos aqui em Tiago, ela é poderosa, mas ainda não é totalmente o arrependimento. Reconhecer, convicção, convencer, confessar os pecados, faz parte do processo de arrependimento. Mas arrependimento envolve um passo de fé, pois para passar o Jordão, ali naquele momento, nas suas ribanceiras, tudo lamacento, tudo transbordando, eu imagino que eles tiveram medo, que eles tiveram receio, mas eles tinham uma palavra. Ou seja, não adianta você olhar para as circunstâncias aqui fora e ficar com medo da circunstância. Se você tem uma palavra, marche. Se você tem uma palavra de Deus, Deus já falou, eu serei com vocês. Eu falei sobre isso ontem na abertura do culto de ontem à noite. Eu estou com vocês todos os dias das vossas vidas até a consumação do século. Irmãos, se Deus liberou essa palavra, o Deus Emanuel, Jesus conosco, hoje o Espírito de Deus está conosco. Se Deus liberou essa palavra, por que eu vou crer nas circunstâncias aqui fora? Deus é Deus para parar. A Bíblia fala assim que Ele se senta na abóbada da terra. Os mares e os rios são como uma gota na palma de Deus. Isaías fala isso. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da minha e da sua vida. Deus tem o controle da igreja dele. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Eu penso que aquele povo, a hora que eles viram as ribanceiras, o rio transbordando, eu penso que eles ficaram com receio. Mas veja só, os sacerdotes, aqueles que levavam, não pensa aí comigo, na sua mente fértil, santificada, pega isso aí no Espírito. Os sacerdotes, eles que levavam a arca, eles que carregavam a presença de Deus. Hoje eu e você somos reino e sacerdotes, nós temos a presença de Deus. A Bíblia fala que eles tiveram um passo de ousadia, e quando eles pisaram no Jordão, o rio se abriu. Pensa aí comigo. Eles tiveram ousadia, eles acreditaram na palavra de Deus, na palavra do líder deles. Josué liberou uma palavra, e nós estamos pregando isso há algum tempo já. O pastor tem falado sobre, se eu não me engano, Crônicas, que fala para acreditar nos vossos profetas que vocês prosperarão, acreditar no Senhor seu Deus que vocês vão ser bem-sucedidos. Josué liberou uma palavra, aqueles sacerdotes acreditaram. Eu imagino que eles carregando a Arca da Aliança, talvez pode ter dado um receio neles, talvez eles possam ter ficado em um momento de dúvida, mas eles acreditaram, tiveram ousadia, tiveram fé. Quando eles pisaram na água, irmãos, do rio Jordão, o rio se abriu. A Bíblia fala que ficou um montão de água, da água que descia do lado de cá, e o resto abriu e eles passaram em seco. Você consegue entender isso? Deus está falando para alguns de nós: marche, continue, persevere, acredite. Deus está liberando uma palavra para nós de direcionamento, e às vezes nós estamos em dúvida. Pastor, mas a pandemia, pastor, mas isso, pastor, mas aquilo. Irmão, nada foge ao controle de Deus. Deus está no comando, Deus não perdeu. Irmão, Deus não está lá no céu, sentado de cabeça baixa, pensando, e agora? O que eu vou fazer com o Brasil? Irmãos, Ele tem o controle. Ele sabe de todas as coisas. Pastor, então por que está assim? Porque Deus está querendo levantar a igreja dele em oração. Porque Deus está querendo despertar uma igreja que estava dormindo. Lá em Efésios diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Deus está querendo levantar a igreja dele, chamar a atenção da igreja dele, para que ela se posicione no lugar onde ela nunca deveria ter saído, que é no lugar celestial, para destruir principados e potestades nas regiões celestiais.
A batalha da igreja é aqui em cima, é oração, é joelho no chão. E ele vai levantar aqueles que vão ter autoridade para falar no nome dele. E nós temos visto já alguns profetas que Deus tem levantado. Teve um povo que orou, Deus levantou Jeremias. Deus sempre respondeu a oração de um povo por meio de um profeta. Deus sempre respondeu. E Deus tem levantado alguns, que são os atalaias, que estão profetizando, que estão liberando palavras no mundo espiritual. Mas a oração da igreja em unidade é que vai fazer toda a diferença. Amém. Para provar que nós não andamos nas trevas, que andamos nas luz, que andamos na luz, é necessário que nós estejamos em unidade. Irmãos, Deus está unindo as igrejas. Aleluia. Deixa eu falar algo aqui, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Veja só, olha que coisa interessante. Nesse tempo de quarentena, eu ouvi o pastor Theo falar, irmãos, foram, se eu não me engano, 140 ou 160 mil abortos que deixaram de acontecer nesse tempo de quarentena. Você sabe o que significa um aborto? O que é uma galinha morta? Uma macumba ali na esquina, na encruzilhada? Um litro de pingo, uma farofa? Um sanguinho ali derramado? O que é aquilo, irmão, perto de um aborto, de uma vida, de uma criança, de um inocente? 160 mil abortos deixaram de acontecer. Nesse tempo agora, eu ouvia também um pastor falar que nós estamos vendo uma leva de pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, se reconciliando com o Senhor. Igrejas se unindo, pastores se unindo, pessoas dentro de casa se reconciliando com a família. É totalmente contextual com o livro de Josué, quando os espias chegaram na casa de Raabe. Irmão, Raabe era uma prostituta e ela falou para eles ter misericórdia dela. Deus poupou a casa. É para toda a sua família estar aqui. Imagina você, para ela trazer pai, mãe, irmãos, dentro de um prostíbulo. Irmão, teve que ter uma reconciliação para eles estarem ali dentro da casa dela. Dentro da casa, por causa de uma mulher que se arrependeu, Deus salvou toda a família. Teve que ter uma reconciliação. É isso que Deus está falando nesses últimos dias. Deus parou a igreja com seus entretenimentos, com seus programas, com seus eventos, para levar ela para dentro de casa para orar, para se prostrar em oração. É isso que Deus fez. Infelizmente, alguns não estão entendendo. Infelizmente, alguns não estão conseguindo discernir espiritualmente o que Deus está fazendo. Tem muitos que estão, glória a Deus por isso. Mas alguns não estão entendendo. Que Deus, através do Espírito Santo, possa te dar um entendimento disso tudo. A transformação que a gente quer lá fora, e eu vou falar aqui de uma forma bem aberta, lá no Senado, lá na Câmara, lá no STF, lá nos governadores, nos prefeitos, a transformação que a gente quer lá começa aqui. Porque aqueles políticos lá, irmãos, eles saíram do meio do povo. O problema não está lá, o problema já estava aqui. O poder só revelou o que tinha no coração deles. Se nós não estivermos fundamentados nos princípios da palavra, alicerçados nos princípios da palavra, será que se nós alcançarmos a posição que eles têm lá, o poder que eles possuem lá, será que nós não vamos nos corromper se não estivermos baseados nos princípios da palavra? Será que o dinheiro que eles recebem lá não vai nos corromper também? O poder, o status, a mídia, será que não nos corrompe? Qual que é a garantia? A garantia é a palavra. Se estivermos fundamentados na palavra, com certeza nós vamos conseguir estabelecer o propósito de Deus. Mas começa aqui, começa individualmente em cada coração, para aí depois ser propagado para a família, para a parentela, para a igreja,
para a comunidade, para o bairro, para a cidade, para o estado, para a nação. Começa individualmente, a responsabilidade é individual. Amém? Que Deus possa completar no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir. Segunda-feira que vem a gente continua, né? Nós estamos no capítulo 3 e 4 do livro de Josué e nós vamos falar na próxima que não importa o tipo de pecado que nós praticamos, mas nós temos que decidir abandonar, independente de qual seja o tipo de pecado. Tá? Vamos dar continuidade aqui no livro de Josué. Eu quero falar também, toda reunião eu estou indicando um livro para ler. A semana passada eu falei sobre o livro Kryptonita do John Bevere, muito bom. E eu queria indicar esse livro aqui. Como eu estou aqui em Fernandópolis, na casa do meu cunhado, eu acabei esquecendo de trazer o livro. Mas eu vou te mostrar aqui a capa dele. Ó, dá uma olhada. Tá dando pra ver? Aí. A minha assistente está me ajudando aqui, minha esposa. Tá? Então, esse livro aqui é O Homem em Comunidade, do Russell Shedd. Tá? É um livro excelente, uma leitura muito gostosa, muito tranquila, muito esclarecedora. Dr. Russell Shedd é um mestre, né? No ensino, no estilo de vida, né? Tem até uma Bíblia chamada Bíblia Shedd, para você ter ideia da profundidade. Não é um qualquer não, irmão. Não é esses profetas que estão em ascensão aí falando da Hyper Grace, não. Dr. Russell Shedd é um homem de respeito. É um homem que conhece as profundezas do coração de Deus. É um homem que tem muita experiência, né? E esse livro aqui vai ser muito, muito bom, muito esclarecedor. É um livro interessante, tá? Quero indicar esse livro essa semana para você estar lendo, meditando. Eu tenho esse livro. Se você se é alguém da intercessão que nos conhece, se quiser emprestado, a gente empresta. Eu só quero esclarecer uma coisa. Quando eu empresto o livro, eu dou prazo para leitura, tá? Dou um prazo aí para leitura, porque senão a pessoa fica lá um ano com o livro. Você já leu? Pô, pastor, esqueci, não tem tempo, tal. Enquanto isso tem bastante gente precisando, né? Então eu dou um prazo para leitura, né? Lógico que não vou dar um dia, 2 dias, né? É um livro de, se eu não me engano, 280 páginas, mas é um livro muito esclarecedor, muito gostoso a leitura. Você vai ler rapidinho. Se você é um estudioso da palavra, você vai ler rapidinho. Tá? Eu quero reforçar o nosso aviso sobre o YouTube, para você fazer inscrição no nosso canal do YouTube. Você entra lá no Facebook da Igreja Batista da Esperança, no Insta, e lá vai ter um link, tá? Para você acessar e para você fazer inscrição. Irmão, nós precisamos de 1000 inscritos para a gente começar a transmitir os nossos cultos, as nossas reuniões através do YouTube, que é uma ferramenta que está aí à nossa disposição e vai ser muito útil para a gente propagar a palavra. Tá? Nós não vamos deixar de nos congregar, não se trata de uma igreja virtual, nós vamos continuar congregando. A palavra do Senhor fala assim, para não deixarmos de nos congregar. E eu sei que eu já passei do horário aqui, mas eu quero te dar uma explicação. Fecha as suas mãos. Do porquê congregar. Porque a vida, o relacionamento de pessoas é o que nos trata. É o relacionamento de pessoas que nos cura. Pessoas nos ferem, irmãos, mas pessoas nos curam. Pessoas nos magoam, mas pessoas também nos traz alegria, nos traz esperança. Deus sabia o que ele estava escrevendo. Ele sabia o que ele estava falando quando Paulo escreveu isso, para não deixar de congregar. Não lembro se é Paulo ou foi Pedro, agora fugiu da minha mente agora, mas é um estilo de vida que vai trazer crescimento para mim e para a sua vida espiritual. O pastor Luiz Germino esteve em Israel e um dos pontos turísticos que eles visitaram foi um lugar onde tinha esmeralda, uma pedra preciosa.
diamante. E ele ficou questionando, falou, gente, o que nós vamos fazer em um lugar onde vende diamante? A gente não tem nem dinheiro para comprar. E aí quando eles chegaram lá, o guia lá foi num rapaz que trabalhava com diamante. E ele falou assim, o diamante, quanto mais facetas ele tem, mais valioso ele é. Aí o Espírito Santo começou a falar com ele. Aí o rapaz chamou eles e falou assim, você sabia que a única forma de lapidar um diamante é com outro diamante? Você não consegue lapidar diamante com ferro, com aço, com ouro, com nenhuma outra pedra. Você só consegue lapidar diamante com diamante. Irmãos, é nas nossas reuniões, é congregando que um diamante vai lapidar o outro lá. Amém. Que um diamante vai curar o outro. Que um diamante vai mostrar a faceta do outro. Amém. Por isso devemos congregar. Então, esse canal do YouTube, na verdade, é para a gente melhorar a nossa transmissão dos nossos cultos, atingir pessoas que não conseguem ir à igreja, mas nós não vamos deixar de nos congregar. Então, faça a sua inscrição no canal do YouTube, tá? Que vai ser uma ferramenta muito útil para a gente propagar a palavra do Senhor. E aí nós vamos levantar um clamor aqui, vamos orar para algumas pessoas, tá? Eu quero aqui reforçar nosso relógio de oração. Irmão, nosso relógio de oração não parou. Não parou. Eu sei que às vezes algumas pessoas esquecem, algumas pessoas desanimam, mas eu quero motivar você, irmão, não parou. Dia 24 de abril, sexta-feira agora, meu irmão, o STF vai votar uma lei que autoriza o aborto nesse tempo de pandemia. Eles estão aproveitando o Covid-19 para derramar sangue de inocente. A igreja precisa se levantar em oração. Eu estava vendo uma live da ministra Damares e ela disse que o pessoal foi fazer uma passeata em frente do Congresso, em frente do STF. Não ao aborto. E o pessoal vai votar agora, sexta-feira agora, dia 24, a igreja precisa se levantar essa semana. Eles estão usando o Covid-19 para praticar o aborto, para manchar a terra, a nossa terra brasileira, com sangue dos inocentes. A igreja precisa se levantar. O relógio de oração não parou. Não parou, continue em oração. E nós vamos orar aqui por algumas pessoas. Deixa eu colocar meu óculos aqui que eu não estou enxergando direito. Vamos orar pelo Roberto Lopes e a Eliane. Vamos orar pelo Adriano Paiva Xavier e a família. Pelo Marcelo. Pela Rosana, a esposa do pastor Marcos. Acho que ela é de Guarulhos, né? Se eu não me engano. Pela Miriam. Pela Luana. Pela Regina. Pela Calessa e família. Eu acho que a Calessa é lá de Andradina. Pelos estudos. Irene e Carlos. Pelo Guilherme, né? Para que Deus permita que as nossas igrejas voltem aos cultos presenciais, né? Glória a Deus. Quero orar também pela minha sogra, a dona Nésia, o seu Oswaldo, meu sogro, meu pai, né? O seu Caetano, minha mãe, a dona Isaura, a tia Zelita e por mais outras pessoas que talvez, se você se recordar aí, você esteja colocando diante do Senhor, que a gente vai orar. O meu espírito, juntamente com o teu espírito, unidos na nossa fé, nós vamos interceder por essas vidas agora. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Obrigado por esse tempo. Obrigada, meu Deus. Eu quero colocar diante do Senhor essas vidas, Pai, Sim. que nós mencionamos agora. Eu não sei o problema de cada um, mas eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor pode agir, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode curar cada uma dessas vidas. Verdade. Por favor, meu Pai, estenda a sua mão poderosa sobre essas Em nome vidas. de Jesus. Deus, restaura, sustenta, traz a tua provisão, Amém. traz a tua cura, traz a tua Amém. libertação, restaura as famílias, reconcilia as famílias, Pai. Amém, No nome Deus. de Jesus, traz entendimento, traz conversão do coração dos pais aos filhos
e dos filhos aos pais. Senhor, liberta aquele que está cativo, cura aquele que está enfermo. Senhor, abre a porta para aquele que está desempregado. Amém. Senhor, dá provisão para aquele que está em necessidade. Senhor, em nome de Jesus, derruba por terra toda a obra das trevas, Deus, ó Pai, contra as Jesus. famílias. Eu abençoo cada uma dessas vidas, eu abençoo as famílias, Pai. Cada um daqueles que nos ouviram, que a mão do Senhor esteja sobre cada vida, cada Amém. família, cada lar. Deus, traz a tua paz nesse tempo de tribulação, nesse tempo de angústia. Ministra a tua paz. O Senhor é o príncipe da paz. Traz a tua Aleluia. paz. Traz, Deus, ó Pai, o teu consolo, o teu conforto. Jesus. Derrama da tua graça. Nós te louvamos. Cremos no agir do Senhor, nos colocamos na tua dependência, Pai. Senhor, toca naquele STF, naquele tribunal. Sim, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, derruba por terra, Pai, toda ação diabólica contra os inocentes, Em nome de contra Jesus. os recém-nascidos, contra aqueles que estão sendo gerados, Sim, contra Deus. os fetos que já são vida. Sim, Pai, em Deus. nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa, Deus, ó Pai, confundir, Deus, no arraial dos filisteus, Deus, ó Pai, o entendimento deles. Amém. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa intervir. Derruba por terra esse principado Sim, de Senhor. socialismo, de comunismo que tem tentado se instalar na nossa nação. Sim, Senhor. Derruba por terra, Pai. Em nome de No Jesus. nome de Jesus. No nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Cuida da nossa nação. Cuida da nossa nação. Pai. Deus, confunda o conselho dos sábios ali no STF. Amém. Confunda, Senhor, em nome de Jesus. Como o Senhor confundiu o conselho de Aitofel quando ele aconselhava contra Davi. Confunda, Pai. Deus. Derruba por terra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Socorre, Deus. A tua palavra declara que o Senhor é pai de órfãos e juiz das viúvas. Aleluia. No nome de Jesus, socorra os órfãos, socorra essas crianças. Socorra, Deus. Amém. No nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado e exaltado, Sim, Pai. Nós te Senhor. louvamos em nome de Jesus. Dê-nos uma semana de vitória, uma semana boa. Nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, abençoa cada vida, cada lar que nos acompanhou, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Semana que vem, no mesmo horário, a gente está firme. Deus abençoe, em nome de Jesus.